Imagina a cena. A distribuidora tinha acabado de fechar um ano recorde. Dezembro, claro, foi só celebração. O dono comprou um carro novo, fez aquela festa para a equipe, postou tudo no Instagram, sabe? No grupo da família, mandou até a foto do relatório de vendas, aquela imagem do sucesso, sabe? O tipo de sucesso que todo mundo sonha em ter. Aí, chegou março. O contador ligou. E olha, não era para dar parabéns, não. O recado foi brutal. Um soco no estômago. Depois de faturar 4,2 milhões de reais, um recorde absoluto, o lucro líquido foi de 130 mil reais. No ano inteiro. E a empresa tinha 4 sócios. Fazendo a conta de cabeça aqui, isso dá 2.700 reais por mês para cada um. É menos do que o gerente de vendas ganhava de salário. Essa era a margem de lucro real do negócio, 3,1%. Pensa bem, todo o trabalho, o estresse de madrugada, o risco pessoal, o capital investido, tudo isso para ter um retorno de 3,1%. E é exatamente aqui que a nossa análise começa, porque essa história, na verdade, não é sobre uma empresa, é sobre um padrão. O padrão da empresa que parece um sucesso por fora, mas que por dentro está silenciosamente sangrando. Olha, essa história não é exceção. Pelo contrário, ela é a regra para milhares de pequenas e médias empresas no Brasil. E segundo um consultor americano chamado Bob Pfeiffer, o diagnóstico é bem doloroso. O problema quase nunca é falta de venda. O problema é a armadilha, a ilusão perigosa que o faturamento cria. Vamos deixar uma coisa bem clara, porque é aqui que está o erro fundamental. Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade. É simples assim. Faturamento é aquele número grande, bonito, que impressiona a galera no churrasco de domingo, sabe? É a métrica do ego. Já o lucro, bem, o lucro é o que sobra de verdade depois de pagar absolutamente tudo e todos. É a métrica da saúde do negócio. O ponto é que o empreendedor brasileiro foi quase que treinado culturalmente para celebrar o primeiro número e, convenientemente, ignorar o segundo. E o resultado disso é trágico e, para ser sincero, é previsível. Dados do Sebrae mostram uma coisa chocante. A principal causa para 29% das PMEs brasileiras fecharem as portas antes de completarem 2 anos não é falta de cliente, é falta de margem. A empresa vende e morre sufocada, sem conseguir respirar. Sabe por quê? Porque o dinheiro que entra já tem dono. E pode apostar, não é o dono do negócio. A premissa central do Pfeiffer é praticamente uma afronta, um tapa na cara do que a maioria dos gurus de gestão ensina por aí. Ele diz o seguinte: o problema não é vender mais, é gastar melhor. E para isso, ele divide o universo em 2. Simples. Só existem custos estratégicos, que são aqueles que ajudam a gerar receita, e os custos não estratégicos, que só servem para drenar essa receita sem trazer nada em troca. A missão, então, é eliminar o segundo tipo. Então, vamos lá. O primeiro passo dessa cirurgia para salvar a empresa é o diagnóstico. É preciso separar o que é vital do que é supérfluo. E o Pfeiffer oferece uma ferramenta para isso. Uma única pergunta, mas que funciona como um bisturi afiado. E a pergunta é, devastadoramente simples. Pega aí o extrato bancário, a planilha de despesas, olha para cada linha, sem exceção. Cada funcionário, cada assinatura de software, o aluguel do escritório, aquele consultor mensal, tudo. E para cada um deles a pergunta é essa: se eu não tivesse esse custo hoje, com o conhecimento que eu tenho agora, eu criaria ele? Se a resposta for um não sincero ou até um talvez, pronto, acabou de encontrar um custo inútil. A experiência do Pfeiffer mostra que quando donos de empresa aplicam esse teste com honestidade brutal, eles descobrem que entre 15% e 25% dos seus custos fixos são simplesmente inúteis. Eles podem ser cortados amanhã, sem nenhum impacto na receita. Zero. Pensa só, numa empresa que fatura 3 milhões com 5% de margem, cortar 15% dos custos significa dobrar o lucro líquido, sem precisar vender um único real a mais. Mas, claro, aqui vem o aviso. No momento em que se decide usar o bisturi, vai ter resistência. E a resistência interna, olha, ela vai ser proporcional ao tamanho e à inutilidade do custo. O gerente vai jurar de pé junto que aquele software caríssimo que ninguém usa é essencial. O sócio vai dizer que o escritório gigante é a imagem da empresa. O Pfeiffer é direto nesse ponto. Quem mais defende um custo inútil é quem mais se beneficia pessoalmente dele. Ok, depois de mapear os custos que não geram valor, a cirurgia avança. E agora vai para a parte realmente complexa, as decisões sobre clientes, preços e a própria estrutura que foi montada. É aqui que a lógica bate de frente com a emoção.
Primeiro ponto: clientes. A verdade dura é que nem todo cliente merece a empresa. Alguns deles, na verdade, estão ativamente destruindo a sua margem. Pensa naquele cliente que mais reclama, o que mais pede desconto, o que liga fora de hora, todo mundo tem um. Os dados mostram que os 20% piores clientes muitas vezes consomem 60% do tempo e da energia da equipe. Demitir um cliente parece fracasso. O faturamento vai cair e isso machuca o ego. Mas o lucro vai subir. É trabalhar menos para ganhar mais. Agora vamos falar de preço e de desconto. Desconto, na real, é o vício mais caro que uma empresa pode ter. E a matemática aqui é clara e até assustadora. Se a margem bruta é de 30%, cada 10% de desconto que é dado exige um aumento de 50% no volume de vendas só para empatar, só para ganhar o mesmo dinheiro. A pergunta é: dá mesmo para acreditar que vai vender 50% a mais? Provavelmente não. Cada real de desconto sai direto do lucro. A solução é radical: parar de comissionar a equipe de vendas sobre o faturamento e começar a comissionar sobre a margem de lucro. E se prepare para a revolta. E por fim, o custo mais difícil de cortar, porque esse não aparece na planilha. É o custo de ego. Sabe o que é isso? É a estrutura que foi montada para parecer grande e não para ser lucrativa. É aquele escritório no bairro nobre, o cargo de diretor para o amigo que não entrega resultado. A quantidade de funcionários que só serve para poder dizer: eu tenho uma equipe de X pessoas. É a estrutura que alimenta a narrativa do empresário de sucesso para os outros, enquanto drena a sanidade do negócio por dentro. Agora, para essa análise ser honesta, a gente precisa admitir onde esse método tem limites, especialmente aqui no Brasil. A abordagem do Pfeiffer não é uma fórmula mágica, é uma filosofia, e como toda filosofia, ela precisa de adaptação. Vamos lembrar que o Pfeiffer escreveu o livro dele no contexto americano, lá nos anos 90. Aplicar a mesma lógica de forma cega aqui no Brasil é perigoso. A visão dele sobre demissões, por exemplo, ignora completamente a complexidade das nossas leis trabalhistas. Uma demissão mal planejada pode gerar um passivo judicial que, adivinha, devora exatamente a margem que se estava tentando salvar. E tem mais. A cultura de negócios brasileira valoriza muito o relacionamento de longo prazo. Cortar um fornecedor antigo só por causa do preço pode destruir um ativo de confiança que foi construído durante anos e que tem sim um valor econômico real. Então, vamos terminar não com uma solução, mas com um desafio. Uma única pergunta para levar para dentro da empresa amanhã. Esquece as planilhas complexas, os gurus, a motivação de palco. Apenas responda a isso com total honestidade. Qual custo existe hoje no seu negócio? Não porque ele é estratégico, mas simplesmente porque a decisão de cortá-lo é desconfortável. O lucro real do negócio está escondido exatamente aí, atrás desse desconforto.